Pedido de vista suspende o julgamento que discute no Supremo se micro e pequenas empresas do Simples Nacional precisam pagar diferenças de ICMS nas transações entre estados. A repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, este é um recurso que foi apresentado questionando leis estaduais do Rio Grande do Sul que determinam o pagamento da diferença do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de empresas que optam pelo Simples Nacional, um sistema voltado para as micro e pequenas empresas. Essa cobrança ela ocorre quando as empresas adquirem mercadorias de outros estados. Esse julgamento ele não foi concluído na sessão de hoje porque o ministro Gilmar Mendes pediu para analisar melhor este caso. Vamos então acompanhar na reportagem o que aconteceu até agora neste julgamento. O principal argumento contrário à cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS é que as micro e pequenas empresas do Simples Nacional teriam, nesses casos, um custo adicional. É uma regra de exclusão de tributação que visa proteger o quê? Um ambiente de negócios que permitam que as pequenas famílias desse país, as microempresas, aqueles que com suor carregam seus recursos a empreendimentos arriscadíssimos. Por outro lado, o Estado do Rio Grande do Sul alega que o recolhimento desse tributo previne a guerra fiscal. Há, efetivamente, um sentido e um objetivo muito claro nessa alíquota interestadual, nesse diferencial, que é o de preservar o mercado interno. E isso vai mais além. Prevê, impede, evita a chamada guerra fiscal. O Simples Nacional foi criado em 2006 por meio de lei complementar federal. Funciona como regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos. Esse sistema é destinado às micro e pequenas empresas. Hoje, mais de 500 mil empresas adotam o Simples Nacional em todo o país. No STF, o ministro Edson Fachin disse que as micro e pequenas empresas devem pagar o diferencial de alíquotas de ICMS de mercadoria que entram no Estado. E ainda que a adesão ao Simples é opcional. A opção pelo Simples é facultativa, no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, arcando-se com bônus e ônus decorrentes dessa escolha empresarial, que em sua generalidade já representa um tratamento tributário sensivelmente mais favorável à maioria das sociedades empresárias de pequeno e médio porte. Já o ministro Alexandre de Moraes considerou que esse pagamento prejudica as empresas de pequeno porte e desrespeita o tratamento diferenciado previsto na Constituição. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. O Brasil tem pouquíssimos incentivos ao empreendedorismo. Esse é um grande incentivo ao empreendedorismo, à pequena, pequena empresa que gera empregos, e é exatamente o que parece que nós estamos precisando no momento. Cria um regime jurídico desfavorável para as empresas de pequeno porte e as empresas e as microempresas. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar sobre a sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Olá, logo após esse julgamento que nós acabamos de ver, os ministros iniciaram um outro julgamento, mas o tema permaneceu o mesmo, né? O tema permaneceu o mesmo. O ministro Dias Toffoli, relator, proferiu seu voto, mas interrompeu o julgamento em razão do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que, como no anterior ele já havia pedido e interrompido o julgamento, sendo o mesmo pano de fundo, né, que eu sempre digo, o julgamento foi suspenso também. Mas os ministros começaram o julgamento, no primeiro caso era um recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, discutindo sobre essa lei do Estado do Rio Grande do Sul e essa diferenciação de alíquotas na aplicação do ICMS para o microempresário ou as empresas de pequeno porte. Nesse segundo caso, logo depois do intervalo, o ministro relator Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, chamou a pregão ao referendo na medida cautelar que já havia sido deferida por ele, e ele sugeriu que, inclusive, fosse referendada pelo plenário para entender que uma resolução, um convênio do CONFAS estabelecendo uma obrigação tributária nesse mesmo molde como foi feita a legislação do Rio Grande do Sul, estabelecendo obrigação tributária contrária ao que a lei que criou o Simples e
que criou a lei das micro e pequenas empresas, daria um tratamento diferenciado e para o ministro Dias Toffoli, esse convênio não poderia prevalecer porque a própria Constituição exige que para a regulamentação dessa obrigação tributária haveria necessidade de uma lei complementar federal para estabelecer esses requisitos. Como foi feito num convênio, ele entendeu que haveria uma inconstitucionalidade formal e, com isso, confirmava a medida cautelar já proferida e sugeriu, inclusive, ao plenário que, nesse referendo da medida cautelar, o julgamento fosse convertido em julgamento de mérito já para resolver definitivamente essa inconstitucionalidade por violação do princípio da reserva legal e inconstitucionalidade formal. Mas, como eu disse, o julgamento não foi finalizado em razão do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que sobre esse mesmo tema também pediu vista no julgamento do recurso extraordinário. Acredito que esses dois casos, o recurso extraordinário e esse referendo na medida cautelar, devam ser apregoados em conjunto quando o ministro Gilmar Mendes já colocar à disposição o seu voto para a retomada desse julgamento no plenário. Ok, Karina, obrigado. Obrigada, até amanhã, Karina. Até amanhã.